Na maioria dos escritos taoístas, há um pequeno grau de exagero ou ampliação do ponto que é, de fato, um tipo de humor, uma autocaricatura. Assim, Chuang-Tzu escreve sobre o mesmo tema. O homem de caráter vive em casa sem exercer sua mente e executa ações sem preocupações. As noções de certo e errado e o elogio e a censura dos outros não o perturbam. Quando dentro dos 4 oceanos todas as pessoas puderem apreciar a si mesmas, isto é a felicidade para ele. Pesaroso no semblante, parece um bebê que perdeu sua mãe. Parecendo estúpido, circula com alguém que perdeu seu caminho. Tem dinheiro em abundância para gastar, mas não sabe de onde esse veio. Ele bebe e come apenas o suficiente e não sabe de onde veio a comida. Lao Tse é ainda mais enérgico nessa aparente condenação da inteligência convencional. Corte fora a sagacidade, descarte a sabedoria, e as pessoas vão beneficiar-se 100 vezes. Corte fora a humanidade, descarte a retidão, e as pessoas reganharão o amor por seus companheiros. Corte fora a inventividade, descarte o utilitário, e não existirão ladrões e salteadores. Torne-se impassível, estime a sinceridade, subestime o pessoal e reduza o desejo. A ideia não é a de reduzir a mente humana a uma vacuidade estúpida, mas de ativar sua inteligência espontânea e inata ao usá-la sem forçá-la. É fundamental, tanto para o pensamento taoísta quanto para o confucionista, que o homem natural deve ser confiado e, do ponto de vista deles, parece que a desconfiança ocidental em relação à natureza humana é um tipo de esquizofrenia. Seria impossível, na visão deles, acreditar que alguém é inatamente maligno sem descreditar essa própria crença, pois todas as noções de uma mente pervertida seriam noções pervertidas. Apesar de religiosamente emancipada, a mente tecnológica mostra que herdou a mesma divisão contra si mesma quando tenta sujeitar toda a ordem humana ao controle da razão consciente. Ela esquece que a razão não pode ser confiável se o cérebro não pode ser confiável, pois os poderes da razão dependem de órgãos que crescem da inteligência inconsciente. A arte de deixar a mente a sós é vividamente descrita por outro escritor taoísta, Lieh Tzu, cerca de 398 anos antes de Cristo. Celebrado por seu poder misterioso de viajar com o vento. Isso refere-se, sem dúvida, à sensação peculiar de andar no ar, que surge quando a mente é liberada pela primeira vez. Disse que quando o professor D.T. Suzuki foi certa vez perguntado sobre a sensação alcançada no Satori, a experiência de despertar do Zen, ele respondeu: assim como a experiência ordinária de todos os dias, exceto por estar 2 polegadas acima do chão. Assim, quando indagado a explicar a arte de viajar no vento, Lieh Tzu fez o seguinte relato de seu treinamento sob seu mestre Lao Shang. Depois de o ter servido por 3 anos, minha mente não se aventurava em refletir sobre o certo e o errado. Meus lábios não se aventuravam a falar de lucros e perdas. Então, pela primeira vez, meu mestre me concedeu um olhar e foi tudo. No final de 5 anos, uma chance se deu. Minha mente estava refletindo sobre o certo e o errado, e meus lábios estavam falando de lucros e perdas. Então, pela primeira vez, meu mestre relaxou sua contentação e sorriu. No final de 7 anos, houve outra mudança. Deixei minha mente refletir sobre o que ela quisesse. Porém, ela não se ocupava mais com o certo e o errado. Deixei meus lábios pronunciarem quaisquer coisas que eles gostassem, mas eles não falavam mais de lucros e perdas. Então, finalmente, meu mestre levou-me para sentar no tapete ao seu lado. No final de 9 anos,
Minha mente dava rédea livre às suas reflexões. Minha boca, passagem livre ao seu discurso, do certo e do errado, lucros e perdas. Eu não tinha conhecimento, tanto em relação a mim quanto aos outros. Interno e externo foram combinados em uma unidade. Depois disso, não havia distinção entre olho e ouvido, ouvido e nariz, nariz e boca. Todos eram iguais. Minha mente estava congelada, meu corpo em dissolução. Minha carne e ossos todos fundidos juntos. Eu estava completamente inconsciente sobre o que meu corpo se apoiava, ou sobre o que estava abaixo de meus pés. Eu era carregado para esse lado ou para o outro lado pelo vento, como a palha seca ou as folhas que caem de uma árvore. De fato, eu não sabia se o vento me carregava ou eu a ele. Obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você achar que precisa ouvir essa mensagem. Um grande abraço e até o próximo vídeo.